Olá! Continuando o estudo do calor, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, ele ocorre quando? Quando dois ou mais corpos, duas ou mais substâncias entram em contato e uma delas tem temperatura maior do que a outra, automaticamente, vocês lembram que a energia sempre passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, consequentemente, o que vai acontecer? O equilíbrio, ou seja, o corpo de maior temperatura vai perder energia para o de menor temperatura, diminuindo sua temperatura. E o de menor temperatura vai ter sua temperatura elevada, até que as duas temperaturas se encontrem no meio do caminho, certo? E aí, para isso eu tenho que ter dois pontos. Eu tenho que saber qual que é o corpo 1, qual que é o corpo 2, qual que é a substância 1, qual que é a substância 2. E aí eu sei que um vai ceder calor e o outro vai receber calor. Significa que o quanto um cede tem que ser exatamente o quanto que o outro recebe. Automaticamente, o que eu perco mais o que eu ganho tem que ser igual a zero. Trocando em miúdos, quantidade de calor do corpo 1 mais quantidade de calor do corpo 2 tem que ser igual a zero, certo? Tá? Nesse caso, a gente vai usar a mesma equação que a gente usava para fazer o cálculo de calor específico. Tá certo? Vamos fazer um exemplo? Se misturarmos 200 gramas de água a 20 graus Celsius e 100 gramas de água a 80 graus Celsius, num calorímetro podemos calcular qual será a temperatura final da mistura, ou seja, a temperatura de equilíbrio térmico. Olha só, então eu tenho água nos dois lados, certo? Então nós temos o primeiro corpo, 100 gramas e 20 graus Celsius. O segundo corpo, 100 gramas e 80 graus Celsius. Vamos lá então? Olha só. Quantidade de calor do corpo 1 mais quantidade de calor do corpo 2 tem que ser igual a zero. Mas eu sei que quantidade de calor é mc delta T. Quantidade de calor, mc delta T. Então, nesses valores, eu vou colocar no corpo 1, vou substituir 100 gramas no lugar do M. C, opa, é água. Água eu sei que é 1, né? Então, vou colocar 1 aqui. E delta T, eu só tenho temperatura inicial. Então, eu não tenho temperatura final. E mesma coisa aqui, ó. M é 100. C não é água? Também é 1. Só que qual que é a temperatura inicial que eu tinha? Agora aqui é 80. Mas eu não tenho temperatura final. Veja bem, a temperatura de equilíbrio térmico é sempre a temperatura final. Ou seja, eu vou buscar no exercício a temperatura final. É isso que eu vou achar. Como que eu monto então? Olha só. 100 vezes 1 igual TF menos 20. Olha só. TF menos 20 por quê? Final menos inicial. Certo? 100 menos 1, porque 100 é a massa, 1 é o calor específico. Delta T, temperatura final, menos inicial, que é 80. Vejam que o TF é igual para as duas, porque não é o equilíbrio, então essa temperatura final tem que ser igual. E aí eu resolvo a conta, certo? Vou fazer como? 100 vezes 1 eu sei que é 100 e aplico a distributiva. Olha só, 100 vezes TF, 100 TF. 100 vezes menos 20, menos 2.000. 100 vezes TF, 100 TF. 100 vezes menos 80, menos 8.000. Aí o que eu faço? Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem letra do outro, certo? Vai ficar, olha só, 100 TF com 100 TF dá 200 TF, certo? 2.000 com 8.000 deu 10.000, só que eu jogo do outro lado, o negativo fica positivo, e aí passo 200 dividindo. Passei o 200 dividindo, deu quanto? 50 graus Celsius. Acabou. Fácil demais, certo? Não tem segredo, tá? Espero que tenham entendido, que eu vou deixar alguns exercíciozinhos para vocês fazerem. Olha lá. Deram um print? Então tá. Até mais.